Bom, hoje em dia nós estamos acostumados, que quando alguém adoece, cada um dos brasileiros tem o direito de ser assistido gratuitamente em qualquer hospital ou posto de saúde no Brasil. Mas nem sempre foi assim. Antes do SUS, saúde era para poucos. Por exemplo, no fim dos séculos da colônia, o Brasil contava com apenas 10 Santa Casas de Misericórdia. No Império, as preocupações do poder público se restringiam apenas às epidemias e às condições sanitárias do porto. O atendimento médico hospitalar começou mesmo lá para os anos 20, que foi quando surgiram as caixas de aposentadorias e pensões, conhecidas como CAPs, que eram entidades geridas por trabalhadores de determinadas empresas e ofereciam aos seus associados aposentadoria, remédio e assistência médica. Mais tarde, houve a substituição desses CAPs pelos IAPs, que são Institutos de Aposentadorias e Pensões, onde as contribuições dos empregados e das empresas eram também financiadas pelo governo. O problema era que, assim como existem os planos de saúde de hoje, os IAPs de algumas categorias eram melhores que outras. Então, havia alguns institutos superiores, como os de funcionário público, que tinham convênio com os melhores hospitais. Mas lá para os anos 60, para acabar com esse tipo de distorção, os IAPs foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. E na década seguinte, a saúde dos trabalhadores passou a ser registrada pelas mãos do IAMPS. Mas o que foi o IAMPS? O IAMPS, na verdade, era ligado ao Ministério da Previdência e Assistência Social e fornecia atendimento com uma ressalva. Somente era atendida a população formada por aqueles que trabalhavam em empregos formais e que contribuíam com a Previdência Social. Em outras palavras, aqueles que tinham carteira assinada, E as pessoas que não estavam empregados, não tinham um emprego formal, eles não poderiam ter acesso a esses serviços de saúde como temos hoje, como temos no SUS. Portanto, essa parcela da população que não estava empregada era obrigada a recorrer a sistemas privados ou a poucos serviços municipais, estaduais e de instituições assistencialistas, como Santa Casa da Misericórdia ou hospitais universitários. Mas essa preocupação exclusiva para a saúde dos trabalhadores surgiu de uma pressão de indústrias e grandes empresas do país para que seus funcionários não perdessem os dias de trabalho e que, caso doentes, pudessem retornar aos serviços com mais agilidade. Ou seja, era uma política com viés econômico e não pelo bem-estar do cidadão. Os IAMPs dividiam os gastos com a saúde entre o empregador, o governo e a população. Na verdade, a saúde não era considerada um direito, era considerado um problema individual. Porém, o IAMPs ele entra em declínio no final dos anos de 1980, por pressão dos movimentos por uma reforma sanitarista no país, e também por constituir um sistema cuja conta não fechava, ou seja, a arrecadação não cobria os gastos. Houve inúmeros escândalos relacionados a fraudes de prestadores privados. Então, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, não se deu de uma hora para outra. Houve todo o contexto histórico, como foi dito anteriormente. Portanto, o SUS surge a partir da reforma sanitária, por conta de seus ideais e da visão de que a saúde deveria ser tratada como um direito social. Vale salientar que essa reforma teve uma participação significativa de cidadãos, estudantes e profissionais da saúde, e que a participação popular foi um dos pilares para a formação do SUS, formando o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, em 1976, e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, em 1979, que foram muito relevantes no setor como a saúde coletiva. Assim,
A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento a colocar a saúde como direito universal. Então, a saúde passa a ser um direito do cidadão e um dever do Estado, além de determinar que o sistema de saúde pública deve ser gratuito, de qualidade e universal. E não podemos falar da criação do SUS sem falar da Lei Orgânica da Saúde, que foi criada para constituir o SUS, trazendo o conceito de saúde mais ampliado, que foi discutido na 8ª Conferência de Saúde e foi um dos momentos mais importantes na definição do SUS. Entre os princípios do SUS, temos a universalidade, que é o direito de todos, sem discriminação. A integralidade, que é a atuação em diversas vertentes, como prevenção, tratamento e reabilitação. E também temos a equidade, que é o atendimento de acordo às necessidades de cada paciente. Esse sistema deve atuar também na assistência terapêutica, farmacêutica, no controle e fiscalização de alimentos, água, bebidas para o consumo humano, entre outras coisas.